Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre a luz intensa pulsada, beleza? Então assim, a luz intensa pulsada, ela vai ser diferente, por exemplo, do laser, né? Porque uma das coisas que difere a luz intensa pulsada do laser, porque o laser a gente estudou que o laser ele tem uma luz unidirecional, né? A luz intensa pulsada ela vai utilizar uma lâmina comum, então ela vai ter uma luz maior, que vai abranger uma área maior, beleza? Então, uma das primeiras diferenças, lógico, não é a mesma lâmpada comum que a gente tem no teto de casa, mas é uma lâmpada diferente do laser, tá? Não vai utilizar aquele mesmo sentido de luz unidirecional. Então, a gente tem a utilização, a gente pode dizer que utiliza uma lâmpada mais comum, tá? E basicamente essa luz intensa pulsada, ela vai ser formada, né? A principal função dela é o quê? Ela vai fazer pulsos luminosos intensos. Então é como se a gente tivesse uma luz muito intensa, né? Que vai gerar um certo calor, tá? Então ela é formada ali por pulsos luminosos intensos. Então, em relação às características da luz, né? Se a gente for pensar nas características da luz, a gente tem que a luz ela tem algumas características que todos os recursos, né, quando a gente pensa em recursos de fototerapia, vão ter. Então, basicamente, a luz ela vai ter uma frequência, certo? E geralmente essa frequência a gente sempre calcula ela, sempre é dada em hertz, né? Ela vai ter uma intensidade, que é em watts. E essa luz, ela vai ter uma cor, né? E aí a gente tem que ela pode ser monocromática, certo? Que é, por exemplo, o caso do infravermelho, né? Que é o caso do nosso laser, né? De infravermelho, é uma luz monocromática. Ou a gente pode ter uma luz policromática, no qual a gente vai ter várias luzes diferentes. Então, no caso da luz intensa pulsada, a gente tem filtros, né? Que a gente pode colocar ali no nosso aparelho que vão mudar a cor desse aparelho. E aí, com base nessa cor, a gente pode ter diferentes efeitos, né? Então, em relação às cores, a gente viu que o infravermelho, né, em relação a essa policromática aqui, as cores, o infravermelho ele tem uma maior profundidade, né? Por quê? Porque ele vai juntar todas as cores, então ele une todas as cores, e unindo todas as cores ele é mais profundo, ele tem uma profundidade maior, certo? Então esses outros recursos que tem luz policromática, essa luz ela vai ser um pouco mais superficial, então ela vai chegar às camadas profundas da pele, mas não tanto quanto o infravermelho, beleza? E aí a gente tem em relação à física, né, dessa luz intensa pulsada, ela é uma luz de alta intensidade, né? Então, em relação à física dessa luz, ela vai ser uma luz de alta intensidade, certo? Uma luz que a gente chama de não colimada, né, ou não coerente. Então, a gente viu isso lá no princípio do laser, então é uma luz não colimada. Ou seja, é uma luz, né, a gente vai ter uma lâmpada que vai distribuir a luz, né, em vários sentidos, né, de uma forma mais desorganizada. Então, quando a gente pensa no laser, a gente sabe que a luz do laser ela é unidirecional, ela é colimada, ou seja, a luz intensa pulsada ela vai ser não colimada, ou não coerente, ou seja, ela vai distribuir luz para várias direções. Além disso, a gente acabou de falar, né, então ela é policromática, certo? Policromática, então você pode ter diferentes cores, né, com base no filtro que você coloca, né? Essa questão dela ser policromática faz com que ela tenha um amplo comprimento de onda. Então, o que é um comprimento de onda, né? Eu desenhei lá no vídeo do laser, a gente tinha lá vários, né? Tinha o azul, aí tinha o vermelho, lá tinha várias cores. Aquilo é o comprimento de onda. Então, como ela é policromática, ela tem um amplo comprimento de onda, né? E o principal efeito físico que ela faz, eu vou colocar até em outra cor, vou colocar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Ela faz uma coisa que a gente chama de fototermólise, né? Então, a principal função, o principal efeito físico da luz intensa pulsada é fazer a fototermólise, né? O que é a fototermólise? Fototermólise, né? Então, basicamente, fototermólise seletiva. Então, quando eu falo em lise, né, termólise, né, fototermólise,
esse lise vem de quebra, né? Então, com base na cor que eu seleciono, né, para entrar no tecido, então eu tenho que, né, de acordo com a cor que eu vou selecionar, eu vou ter feito fototermólise seletiva, que é o que? A quebra, né, ou a modificação, a alteração de determinado tecido com base na cor que eu escolho, né? Então, ela tem esse poder de fazer a termólise, né? Ou seja, aquece aquela região, né? E aí, com base nesse aquecimento, vai causar ali algum dano ao tecido ou vai alterar a fisiologia daquele tecido. E é o que acontece, por exemplo, na fotodepilação, né? Então a gente tem esse princípio de fototermólise que vai acontecer com base na cor, tá? Que eu vou escolher, beleza? A luz intensa pulsada ela é muito utilizada, né? Principalmente lá na dermato, né? E ela pode ser utilizada para fotodepilação, né? Então não é uma área que eu gosto muito, então minha explicação vai ser bem rasa em relação a isso. Mas basicamente você tem lá a sua derme, aí você tem o bulbo dos pelos, né? E aqui você tem a raiz do pelo, né? Aqui você tem o bulbo e lá fora você tem o pelo, certo? Então basicamente na fotodepilação, né, o que vai acontecer? Você vai aplicar essa luz intensa pulsada, então esse recurso de luz intensa pulsada, então vai gerar uma luz, né? E essa luz ela vai fazer o que? Ela vai aquecer essa região, né? Muito. Ela vai gerar um aquecimento. Então a primeira coisa é o que? Essa luz ela gera um aquecimento. E esse aquecimento gerado, né? Ele vai ser absorvido aqui, ele vai destruir essa raiz do pelo. Então ele vai aquecer aqui, né? E aí você vai ter a destruição dessa raiz, né, e do bulbo do pelo. E aí o que acontece? Aí você vai ter a perda desse pelo e ele não vai crescer mais. Por quê? A raiz, o bulbo foi destruído, né? Então você não vai descer mais o pelo. Então gera esse aquecimento, né? E por conta desse aquecimento você vai ter a destruição da raiz do pelo. Então destruição da raiz. Beleza? Que é diferente de você remover o pelo, por exemplo. Então, quando eu removo o pelo, vamos imaginar que eu removi o pelo. Eu tirei o pelo, mas eu tenho a raiz. O que vai acontecer? Vai nascer de novo. Aí eu removo, nasce de novo. Aqui não, eu fritei ele. Fritei a raiz, não nasce mais pelo. Beleza? E a fototerapia, essa luz intensa pulsada, ela também é utilizada com o intuito de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Tá? Porque vai ter o mesmo efeito, né? Então imagina que você tem lá um tecido, né? Você tem lá um determinado tecido, você tem lá as células desse tecido, né? Enfim. Você vai fazer o quê? Você vai estimular esse tecido, você vai utilizar lá uma luz, então você vai causar um aquecimento, causar um certo dano a esse tecido, né? E aí você vai estimular essas células do tecido, né, os fibroblastos ali, a sintetizarem colágeno, né? Então você vai ter mais células chegando, síntese de colágeno, e aí você tem esse tecido meio que rejuvenescendo, você vai ter um novo tecido sendo formado, esse tecido sendo meio que reparado. Então na questão do rejuvenescimento a gente vai ter um aumento da síntese, né, um estímulo da síntese de colágeno, beleza? E aí, de modo geral, né, as principais indicações, né, que a gente tem aí dessa luz intensa pulsada são justamente essas, né? Então, em relação à depilação, ela é bem efetiva ali, ao longo de algumas sessões ela consegue fazer com que a gente tenha a destruição dessa raiz, né? É utilizado também na remoção de tatuagens, né? Justamente por conta desse tecido, então você queima aquela área que ocorreu a tatuagem, onde você fez a tatuagem, e aí você tem a formação de um novo tecido no local, né? É utilizado também com o intuito de rejuvenescimento, certo? E a gente tem outras indicações ali, né, que eu não vou entrar muito, porque esse vídeo é o intuito de ser bem geral mesmo, só pra gente entender o que é, né? A gente não fala nem muito em relação a tempo, né? A gente não viu muito questão de regulagem, então assim, a gente viu o que é, né? Mas eu acredito que a gente vai ver com mais detalhes lá na dermato e tal. Mas enfim, de modo bem geral é isso, beleza? Sobre a luz intensa pulsada.